Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bem-vindo a mais uma sentada sobre a história dos profetas. Para sempre tirarmos as lições que são importantes tirar. Porque Allah subhanahu wa ta'ala juntou a crença e mencionou a história para podermos buscar estas lições. E hoje colocamos cinto de segurança e levantamos o voo para a cidade de Ula, a 400 km a norte de Medina, para falarmos de Thamud, Ibn Ghathir, Ibn Iram, Ibn Sham, Ibn Nuh, ou se quisermos, vamos nas cidades de Hijr, ou se quiserem, vamos sair da Ahqaf para Hijr, onde vamos falar de quê? De Madain Salih. Preparados? Vamos a isso e vamos falar do profeta Salih com seu povo hoje. Salih, este que foi enviado a Thamud. Como relatamos quando falamos de Ad, Thamud também foi uma civilização. A diferença entre o Ad é que este nome descendia do seu pai. Aquela comunidade, este nome descendia do seu ancestral, que era considerado como pai. Razão pela qual aquela sociedade, em algum momento, era chamada de Banu Ad, filhos de Ad. Bom, hoje existe Ad, que chama-se... É uma associação ali contra algumas coisas. Mas queremos falar do Thamud. Thamud era uma civilização, era um povo. Recordem-se que os profetas anteriores eram enviados para uma determinada sociedade, para uma determinada localidade, para um determinado povo. Não eram enviados assim para a universalidade da sociedade, como foi o caso do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, o Salih, Nabiullah Salih, foi enviado para o Thamud. Thamud, que é este povo que vivia na região de Ula, a 400 km a norte de Medina. Este povo, ou esta civilização, era também potência naquele momento, naquele tempo, naquela geração. Potência na agricultura, potência nas casas. Edificavam casas dentro das montanhas, que essas casas eram para servir de abrigo em tempos de inverno e em tempos de ventania. E faziam castelos, casas nas planícies, que eram casas para servir no tempo de verão, para um sossego. Se nós experimentamos hoje o desenvolvimento, este povo já experimentou desenvolvimento muito antes. O povo de Thamud era também potente no exército, na estratégia de guerra. Não existia algum outro povo circunvizinho que podia confrontar com esta sociedade, com esta civilização de Thamud e aquele povo sair vitorioso. Não. O Thamud é que saía vitorioso. A civilização de Thamud é que saía vitoriosa. E esta potência que levou com que este povo pudesse achar-se o nível máximo, o nível exponencial, o nível mais potente de todas as comunidades que poderiam existir naquele tempo. E por causa desta autoadmiração, esta potência que eles achavam que tinham, portanto, os mandamentos, as diretrizes, os direitos legais de Deus eram desobedecidos, portanto, este povo era descaminhado. E por causa esse desvio, portanto, Allah subhanahu wa ta'ala enviou lá quem? O profeta Salih, alayhi salatu wassalam. Salih era dentre eles. Porque a tradição de Allah subhanahu wa ta'ala, que aquilo que é normalidade, é enviar um profeta dentro daquela comunidade, que fala aquela língua, que é dentre eles, consome o mesmo que eles consomem, para chamar para Allah subhanahu wa ta'ala. O Corão relata-nos que aquela sociedade respeitava o Salih, alayhi salatu wassalam. Mas quando foi enviado o Salih para confrontar a eles em duas coisas, em idolatria e corrupção. Idolatria e corrupção. Quando foi chamado para confrontar a eles naquilo, disseram, Salih, na verdade tu eras dentre
os mais respeitados perante a nós. Era dentre os mais respeitados perante a nós. Agora, tu já recebes a desonra por causa de nos chamar a abandonar os nossos ídolos e abandonar o nosso estilo de vida. Saleh, se tu quiseres, vais entrar na nossa onda, ou então aplicaremos uma medida severa contra si. Aliás, se não fosse pela sua nobreza que já conhecemos antes, e se não fosse pela nobreza da sua ascendência que nós conhecemos antes, nós já devíamos ter te apedrejado, Saleh. É como quem diz ou traduz na nossa linguagem hoje, love it, ou love it, ou leave it. Love it ou leave it. Ou tu vais amar, ou então tu abandonas. Mas nos deixe permanecer naquilo que nós queremos. Nos deixe aqui. Herdamos, porque eu posso dizer assim, parece que herdamos isto daquela civilização de Thamud. Mas o profeta Saleh esteve lá consistente a chamar a eles para deixarem a corrupção. A corrupção é esta que é nutrida por conta desta potência que eles se vangloriavam por ter. Continuou Saleh a chamar a eles. Meus irmãos, o caminho correto é este. O caminho correto é isto. Qual é a resposta que eles tinham? Nós temos dinheiro. Achas que todas essas ameaças que tu trazes vão nos valer em quem? Quando nós temos dinheiro. É como quando alguém te chama a razão. Que olha, adore Allah subhanahu wa ta'ala. Observe os limites de Allah. Abandone esta corrupção que tu estás. A corrupção é o quê? É abandonar o sangue, é abandonar o derrame do sangue. Os sábios dizem que corrupção é colocar cada coisa fora do seu lugar. Isto é corrupção. Inclusive, se agora é hora de dormir, tu não dormes, queres fazer uma outra coisa, isto é corrupção. Desde que esta coisa não seja lícita, é corrupção. Está a trocar as coisas do próprio lugar. É por isso que quando pergunta qual é a melhor adoração, diz que a melhor adoração é aquela que está dentro do templo. Se agora aparece o janaza para acompanhar, a melhor adoração neste momento é acompanhar a oração fúnebre. Se fez adhan, a melhor adoração neste momento é fazer o salat. Ok. Chamou a eles. Chamou aquela civilização. Ok. Vamos, adoramos Allah subhanahu wa ta'ala. Disseram, não, tu nos assusta que a nossa saúde vai. Tu nos assusta que nós seremos privados disso. E nós temos dinheiro. Nós temos dinheiro. Nós vamos conseguir nos reinventar quanto a isto. Vamos conseguir nos moldar quanto a isto. Recordem-se que esta cidade onde eles viviam era um caminho do quê? Do comércio. Era um caminho do comércio. Quanto à primeira civilização também do Ad, era um caminho de comércio. Portanto, o desenvolvimento era tão fácil. E disseram que não. Se tu que nos fala disso, nós temos dinheiro. Caso não, é um corredor do comércio. Nós poderemos ainda desenvolver. E a força física nós temos. Temos colônias que podemos explorar muita coisa. Portanto, nós poderemos lá fazer isto. Saleh exortou novamente a eles. Meus irmãos, voltemos contrito. O povo de Saleh, quando foi chamado para ser contrito a Deus, Allah subhanahu wa ta'ala, disse o quê? Está bom, nós poderemos adorar Allah, mas com uma condição. Qual é que seria a condição? Queremos um milagre. É como se fosse uma sentada para conversações, em que nós vamos crer no teu Deus, mas para tal nós queremos um milagre. Qual é o milagre que vocês querem? Só ali pergunta a eles, qual é o milagre que vocês precisam? Estás a ver esta pedra? Estava numa zona montanhosa, uma zona rochosa. Pergunta, está a ver esta montanha ao Saleh? Saleh responde afirmativamente. Queremos que nasça dela uma camela, um camelo feminino. Uma camela. E eles foram dando as diretrizes de como é que seria a camela que eles precisavam. A estatura, devia estar prenha e muitos outros detalhes foram dando. Isto não era uma condição para a crença.
Era uma condição para a descrença mais medir. Às vezes nós fazemos isto. Não, eu para acreditar, ou para ir à mesquita, ou para poder adorar a Deus Todo-Poderoso, só quando eu conseguir um trabalho, se eu conseguir alcançar o meu sonho, quando eu conseguir terminar a minha escola, quando eu conseguir, ou quando o fulano estiver curado. Tu estás a exigir um milagre antes da adoração. As coisas não são assim. Primeiro é milagre, primeiro é adoração, depois é quando vem o milagre. Depois é quando vem o milagre. Primeiro é isto, respeitados irmãos. Primeiro, ofereça a sua adoração, depois voltas ao milagre. E é nesta vertente que nós falamos. Continuamos essa história na próxima edição. Esteja lá para acompanhar, inshallah.